Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio especial do BRQ Connect, o videocast que reúne líderes de mercado e parceiros estratégicos da BRQ para conversas de alto nível sobre o que realmente importa na evolução do mercado. Meu nome é Rodrigo Benin, eu sou vice-presidente de vendas e faço parte de um time de mais de 2.500 feras. Pensou em tecnologia e inovação? Pensou em BRQ. Líder em GenAI, transformação digital, somos um one-stop shop na jornada de evolução digital. No episódio de hoje, o tema é do legado à experiência, modernização em nuvem e hiperpersonalização como vantagem competitiva. E para discutir esse assunto super interessante, eu tenho a honra de receber aqui hoje dois convidados muito especiais, a Elaine Travisanuto, diretora de TI e Engenharia de Software da B3, e o Samuel Dantas Mendonça, superintendente de tecnologia da B3 também. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite e vir aqui hoje bater esse papo com a gente, Elaine e Samuel. Prazer foi nosso. Obrigada pelo convite. Eu acho que é sempre muito legal a gente falar de assuntos que trazem todo mundo para o mesmo lugar, que é a modernização, a evolução tecnológica, o atendimento ao cliente. Perfeito, exato. Legal, Benin. Obrigado pelo convite. Vamos trocar aqui uma experiência bacana sobre esse tema. Vamos sim. Do legado à experiência. É uma jornada longa, né? Assim, a frase, o título do videocast já ficou longo, porque eu acho que representa bastante, às vezes, o esforço e a energia que as empresas precisam despender para fazer essa transformação, para modernizar as experiências dos clientes, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. Para começar, eu queria fazer a seguinte pergunta. Como é que vocês definem o papel da tecnologia nessa jornada de transformação digital da B3 nos últimos anos? Bom, a gente acredita que tecnologia ela é o meio com que a gente entrega a experiência do cliente, o resultado da companhia e alavanca carreiras e pessoas. Então, assim, o posicionamento da área de tecnologia e da própria tecnologia na B3 está muito em linha com isso, né? Como é que a gente atende o mercado, pensa na jornada do cliente, qual é a melhor tecnologia para alavancar essa experiência, para alavancar o mercado, porque no fundo, quando a gente pensa em tecnologia como alavancadora, muda tudo, né? Sim. A gente escolhe a melhor tecnologia de acordo com a necessidade que de fato há. Mesmo na inovação, para inovar, a gente sempre está ligado com um propósito, né? Qual é o propósito? O que a gente quer atingir? E aí a área de tecnologia ela se coloca sempre como um facilitador, como um alavancador, e a tecnologia em si ajuda a fazer tudo isso. Então, a gente tem lá no nosso plano Tech, que é a nossa estratégia de tecnologia, tem muito isso, né? Como é que a tecnologia se posiciona, porque são muitos negócios diferentes. A gente está falando de listado, de balcão, de financiamento, de pessoa física, de banco. A gente tem muito negócio na B3. Sem dúvida. E aí, tecnologia é o que não falta. Então, como é que a gente escolhe essas tecnologias, né? Sempre pensando para cada negócio, para cada necessidade, para cada cliente. Perfeito. É legal, eu gosto dessa visão de colocar o cliente no centro e escolher a melhor plataforma, a melhor tecnologia que vai favorecer o negócio para aquele cliente, né, Samuel? Exato. A tecnologia, querendo ou não, ela faz parte da estratégia de modernização e de transformação. Muito mais do que uma área, muito mais do que um conjunto de ferramentas, ela realmente é um grande pilar, né, para esse processo de inovação. Afinal de contas, é por meio dela que a gente inova, que a gente melhora os nossos processos, que a gente toma decisões com base em análise de dados, né, e analisar dados via tecnologia é fundamental. Enfim, sem dúvida, a tecnologia ela é essencial numa boa estratégia de modernização. Legal. Me fale um pouquinho. A Bolsa, há alguns anos, tomou a decisão de iniciar com bastante velocidade sua jornada para a nuvem, para poder utilizar essas tecnologias emergentes que normalmente aparecem primeiro em cloud, né? Sim. Como que foi essa decisão e qual foi o impacto que isso trouxe para a Bolsa, considerando que vocês precisaram fazer essa transformação, mantendo a estabilidade dos sistemas, garantindo que o mercado continuava operando e os clientes, de preferência, nem sentissem que toda essa revolução estava acontecendo na plataforma. Como é que foi essa jornada, Elaine? A gente aqui, nessa linha de o que tem de melhor, o que a gente pode trazer de melhor para o cliente, a gente começou a estudar como é que seria essa transformação, né? Como é que seria essa jornada.
E isso, apesar de já ter alguns anos que o mercado tem cloud, é tudo muito novo ainda quando a gente olha a longo prazo de tecnologia, Sem no dúvida. mundo de tecnologia. E a gente começou essa jornada... E além de ser muito novo, muda o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sempre tem uma novidade. Sempre, cada hora tem uma coisa muito disruptiva. Exato. Né? Agora a IA, né, não vamos nem falar o que a IA está causando. Mas aí, o que a gente fez? A gente partiu para entender o que o mercado tinha, quais eram as nuvens, qual tinha mais a ver com o nosso negócio, e a gente foi escolher um parceiro estratégico de nuvem. Né? Por quê? Porque quando você pega uma B3 de 140 anos, mais de 140 anos, infraestrutura de mercado, a B3 não é só mais uma bolsa de valores, ela tem muitos outros negócios também. Então, a responsabilidade de mexer com isso, de fazer essa transformação, é muito alta. Então, a gente partiu para um planejamento de estratégia, planejamento estratégico de parcerias. Então, a gente tem os nossos parceiros de nuvem hoje. Depois disso, a gente foi construindo roadmaps através da necessidade do negócio. Então, a gente olhou para o negócio e falou, bom, aqui a gente tem uma oportunidade de modernização. Ou a gente precisa evoluir o negócio A, o negócio B. Como é que a gente faz? Olha para a nuvem, vê se a nuvem atende, porque a gente sabe que há um desafio em nuvem, que é um desafio financeiro. É o que o pessoal chama desse mindset cloud first? Vocês estavam nesse momento de decisão? A gente estava no cloud first, hoje a gente é cloud smart, né? O Samuel pode falar um pouquinho melhor disso, mas quando a gente decidiu fazer esse movimento para a nuvem, a gente levou muito em consideração isso. O que tem no mercado, como é que o mercado está fazendo, óbvio, né? Se você pode ir para o mercado e entender o que está acontecendo, né? Vamos fazer benchmarks, e fizemos um processo longo de escolha, e hoje a gente tem um roadmap que ele vai indo de acordo com a necessidade do negócio e as oportunidades das ferramentas, que cada vez mais a gente sabe que tem ferramenta. Recentemente a gente fez uma iniciativa que foi lá e usou uma ferramenta de low code de uma das nuvens. Aí a gente vai e descobre que tem uma ferramenta de dados muito boa na outra nuvem. E a gente vai usando nesse ritmo. Nessa estratégia de nuvem híbrida, tentando capturar o melhor de todos esses players, de todos esses provedores, que sempre tem alguém na frente ou mais avançado com uma inovação, e aí a bolsa consegue capturar o que é de melhor no mercado com essa estratégia, certo? Exatamente. Perfeito. Uma dúvida. Às vezes a gente fala que a jornada de nuvem é uma decisão de tecnologia, e óbvio que ela mas tem um aspecto aí, talvez até cultural para os times, que muda bastante, o jeito de pensar em infraestrutura, tecnologia. O que vocês sentiram nesse momento de transição na Bolsa, na B3, quais foram esses principais desafios culturais, até? Skills do time, a maneira como encarar o projeto, como orçar um projeto, como pensar em plataforma, mudou muito? Teve esse momento de reflexão e falar assim, opa, precisamos fazer as coisas de um jeito diferente? Sim, mudou. Imagina que acho que a gente começou a nossa jornada, se não me engano, em 2020. Né? Como ponto de partida, bem isso que a Elaine comentou, a gente precisava, de fato, estabelecer uma estratégia de nuvem que olhasse todos os business. E, naturalmente, cada business tem a sua especificidade. Né? Depois de bem clara essa estratégia, algo super importante que a gente fez foi estabelecer parcerias com fornecedores de nuvem de longo prazo. Né? Porque, longo prazo, de fato, a gente aqui consegue trazer ganho de escala, a gente consegue fazer co-investimentos, a gente consegue aqui ter disponibilidade de especialistas para ajudar a gente, né? E falando um pouco de cultura, o que muito nos ajudou foi montar um plano de treinamentos e capacitação. Né? A gente vinha de uma infraestrutura própria, arquiteturas on-premise, então aqui a gente teve uma jornada muito interessante, onde a gente montou um plano de capacitação, com uma formação de várias trilhas interessantes. A gente praticamente formou todo o nosso time de tecnologia, né? Reformou. Exato, com certificações, né? Reformou. O que era mais interessante, de fato, né? Além de você ter um tempo, né, para você estudar, é a gente buscar certificação. Isso é muito importante, né, para cada funcionário, para cada profissional e para a companhia. Né? Fizemos também aqui um ponto que muito ajudou a gente, além do plano de capacitação, saindo desse mundo de on-premise, a gente teve um tempo de montar modelos de arquitetura, de referência. Né? Já que a gente ia partir de uma jornada de migração, puxa, qual os modelos de arquitetura que traz boas práticas, guia, referência, arquitetura cloud native, arquitetura microserviço,
de fato, para a gente deixar disponível para a gente, de fato, fazer um mapeamento dos nossos produtos e migrar. Então, isso ajudou demais quando a gente fez os nossos planos de migração para cada linha de negócio, contribuiu demais. E um outro ponto que a gente também fez é a criação de um escritório de FinOps, não é? Porque é uma nova cultura. Né? Então, a gente Muda sai tudo, ali né? de um projeto CAPEX, onde a gente estima toda a infraestrutura e vai para um outro modelo, né? Que, de fato, ali foi algo muito importante a gente criar esse escritório que ajudasse a gente a fazer toda a gestão de riscos e ajudar a gente a fazer bom uso eficiente, né? Com meio de platters, para a gente poder implementar soluções mais eficazes. Né? Legal. Você falou um ponto que eu acho interessante destacar, que é o cuidado com o investimento nas pessoas. Às vezes as empresas não dão o carinho necessário para esse pilar da estratégia, que é como é que eu preparo o time para a mudança. E isso tem que ser muito intencional, né? Eu, antes de vir para a BRQ, eu passei por alguns grandes provedores de tecnologia, como Microsoft e Amazon Web Services, por exemplo, e eu notava isso, assim, nitidamente. Os projetos mais bem-sucedidos eram, em geral, aqueles que tinham esse cuidado de preparar o time, de entender que tinha uma mudança cultural importante e ofereciam essas condições no tempo certo para o pessoal se ambientar, entender o que vem de novo, se apropriar dessas tecnologias para conduzir a transformação. E você falou de cultura, quando a gente fala de uma mudança dessa, isso tem muito a ver com a cultura. Né? Porque você tem que preparar as pessoas para mudar a forma como está pensando, reestruturar o pensamento, que muda. Né? Você faz uma aquisição de infraestrutura, é diferente de você fazer um software que você escala na medida da necessidade. Tudo muda, dinamicamente. Então, você tem uma mudança de cultura. Então, os líderes tiveram que também ser preparados. Né? Os líderes têm que estar com essa visão alinhada com toda essa estratégia de nuvem. Claramente. E aí eu acho que o depois é muito divertido, porque essa mudança toda de FinOps que o Samuel comentou, por exemplo, ela acaba implicando com essas tecnologias numa redução de custo para experimentar, para fazer pilotos, laboratórios, não preciso fazer grandes investimentos. Se eu não gostei do resultado daquele experimento, eu tiro tudo da tomada e não tenho um custo de longo prazo. Né? Vocês sentiram também esse impacto de conseguir colocar valor na mão do cliente com maior velocidade? Eu acho que a gente vem numa jornada, antes da nuvem mesmo, a gente vem numa jornada de fazer isso, de colocar logo o valor na mão do cliente. Então, já há muito tempo, a gente trabalha com agilidade, já há alguns anos, sempre com esse viés, né? Como é que a gente acelera a entrega para experimentação? A gente tem uma área de UX também, na B3, que procura ajudar nesse caminho, né, na parte de discovery, de jornada, até para ajudar a gente o que é mais prioritário, o que a gente vai entregar antes para o cliente, que traga esse valor. A nuvem, eu acredito que como tem essa facilidade de agora traz mais esse ganho para a gente, né? Então, a gente tem, por exemplo, um grande projeto que a gente está terminando agora, vou deixar o Samuel falar melhor dele, que é o RSNG. A gente tem uma plataforma... RSNG, legal. É uma plataforma que faz toda a parte de controle de gravames, gestão de gravames, de financiamento de veículos do país. Bacana. É muito legal. Bastante informação. É bem crítico para todo o mercado de financiamentos. E a gente fez uma jornada completa de transformação, tirando do mainframe e levando para a nuvem agora. Inclusive, a BRQ é nossa parceira nesse projeto. E a gente tem uma questão que é como é que a gente acelera, como é que a gente acelerou a percepção para o cliente, a percepção de mudança? Porque a gente redesenhou a jornada do cliente. E aí tem toda a estratégia que a gente usou em nuvem para liberar, né, Samuel, a experiência antes, né? Sim. Quando a gente fala de agilidade, não é simplesmente a gente montar um framework de gestão, né, para viabilizar entregas ritmadas, né? A gente entende que esse processo de transformação tecnológica, ele potencializa ainda mais a agilidade, porque a partir do momento que você tem arquiteturas mais flexíveis, mais escaláveis, pensando em microserviços e tudo mais, você consegue, de fato, antecipar entregas para os nossos clientes, você consegue mensurar valor em iterações menores, você consegue conseguir organizar uma distribuição de times, que você consegue escalar desenvolvimentos paralelos, porque a arquitetura do seu produto permite isso.
Enfim, então é um complemento, né? Você Uhum. fala de agilidade, você pode falar de processos, você fala também da tecnologia embarcada em arquitetura, e eu acho que tudo isso ajuda, né, a gente estar mais próximo do time to market mais adequado. Eu queria explorar um pouquinho esse negócio do valor da modernização. Vocês disseram que investiram em modernizar um legado que estava rodando numa plataforma mainframe, para uma plataforma em nuvem. Inclusive a BRQ foi um parceiro de serviço que apoiou vocês durante esse projeto. Mas eu queria pegar esse exemplo do RSMG e fazer a pergunta sobre a ótica do cliente. Para o cara que consome esse serviço, para as empresas ou para os clientes que consomem, mudou alguma coisa para eles na experiência? Essa modernização, ela habilitou, talvez, a capacidade de fazer coisas diferentes, mais fluidas, mais performáticas na ponta? Sim, mudou bastante, viu, Rodrigo? Imagina que eu acho que uma das chaves de sucesso, né, do programa de erradicação foi a gente não se limitar a uma questão de você fazer uma erradicação de uma plataforma mainframe para você reconstruir a plataforma. Mas a gente teve um cuidado de investir o nosso tempo, né, no começo da jornada e fazer uma grande etapa de discovery, onde a gente foi ao mercado, procuramos nossos maiores clientes, onde a gente foi ouvir deles, considerando que a plataforma ela tem em torno de 30 anos, vamos lá, né? O que nesses 30 anos, o que a gente aqui traz de dores, o que a gente traz aqui de oportunidades que a gente pode revisitar e, de fato, construir uma nova história, né? De reposicionar esses produtos. Aproveitar esse momento para, talvez, repensar as jornadas de cliente. Exato. Já que eu vou migrar de plataforma, por que não aproveitar o ensejo para introduzir uma nova experiência? Isso. Então, a gente não foi numa estratégia lift and shift, a gente não foi numa estratégia de reescrita de código. Legal. A gente foi numa estratégia de rearquitetura dos produtos, né? Olhando tudo, as novas necessidades para os clientes e, de fato, entregar algo que faz sentido no momento atual. Perfeito. Deixa eu só complementar. Claro. Por exemplo, a gente fez uma estratégia no projeto, pensando na jornada que a gente desenhou no começo, de entregar features que beneficiassem o cliente no começo. Então, ele começou a receber APIs, telas, antes muito mais rápido, e aí, enquanto a gente trabalhava todo o background para que ele não percebesse o impacto do background. Então, ele já foi adaptando todos os processos dele para o melhor. Então, as telas saíram daquelas telas de mainframe para telas mais funcionais, telas mais de acordo com o que ele tem hoje. E a gente fez isso exatamente usando toda essa modernização, pensando nesse caminho da modernização, né? Claro. Então, a gente, de fato, entregou coisas novas e coisas que se adequavam mais ao perfil do cliente hoje do que o sistema que tem 30 anos. Claro. E eu acho que isso é uma estratégia muito acertada, no sentido de que, além de todo o benefício para o cliente, você ganha também um patrocinador, uma pessoa que vai ser talvez o principal advogado desse projeto, porque ele já vai começar a sentir desde o início que vale a pena o investimento, apesar de alguma fricção da mudança, que o que vem por aí é muito melhor e ajuda a justificar e a dar velocidade. Né? Isso é super importante também, ainda mais em grandes empresas com infraestrutura complexa. Vocês citaram aí um legado que tinha 30 anos, pelo menos, de idade. Sim, é isso aí. Pegando o gancho que a Elane colocou, imagina que o produto não nasceu do zero, o produto, né? Já existia há 30 anos. Claro. Então, estava no ar, sendo consumido pelo mercado, pelo país. Então, como que de fato a gente colocar um produto novo de forma transparente, que não traga nenhum impacto, considerando que o atual, né, o legado está no ar, enfim, né, fez parte da estratégia também. E eu acho que hoje em dia a gente vive um momento muito especial para esse tipo de projeto. Na BRQ a gente tem o privilégio de atender vários players do mercado financeiro, né? Tanto bancos como corretoras, a própria bolsa, fintechs, empresas de pagamento, e a gente percebe, né, esses diferentes desafios de modernização. Mas hoje, no momento que a gente está com a evolução da IA, em especial da IA generativa, a gente ganha um exército de aliados que são os robozinhos que podem apoiar esse tipo de extração das regras de negócio de um grande legado, de gerar uma documentação com altíssima qualidade sobre milhões de linhas de código que as pessoas nem conhecem direito, porque está rodando há tanto tempo que eu não preciso mais mexer, né? Então a gente ganha muita qualidade, muita velocidade e, em especial, redução de custo, né? Porque ficou muito barato empregar essas tecnologias, né? A gente tem percebido isso. Aproveitando esse gancho da IA, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês têm percebido, nessa estratégia de modernização,
as oportunidades de empregar a IA, de colocar os agentes inteligentes para trabalhar pelos clientes, pela automação dos processos. Vocês já estão conseguindo extrair valor dessas tecnologias lá na B3? Sim, veja que esse nosso projeto de transformação, né, nos deu, inclusive, a oportunidade de fazer o uso massivo de inteligência artificial. Aqui, nesse caso, a gente usou muito no nosso processo de desenvolvimento dos softwares. Uhum. Né? Ali a gente partiu, por mais que a gente teve aqui a escrita de novas features, de novas funcionalidades, boa parte a gente precisou se basear no legado e trazer para o funcionamento do novo produto. Então aqui a gente foi a campo na época, conhecemos o IA naquele momento que estava todo mundo aprendendo, e não diferente a gente fez uso, né, no processo end-to-end, ao ponto da gente, com o uso da IA, a gente usou para abrir código COBOL e fazer ali uma reversa de compreensão, de interpretação de tudo quanto é programa existente. O output disso foi uma documentação bem escrita, e essa documentação serviu como base para a gente escrever o código novo. Né? Foi uma documentação que ajudou a gente a escrever casos de testes, scripts de testes. Enfim, a gente teve a oportunidade de já, nesse projeto, a gente também fazer uso de inteligência artificial. Legal. E você sabe que o foco agora da B3, então, a gente começou a fazer isso que o Samuel falou no começo do ano passado, final do ano retrasado, usar IA muito na jornada de engenharia de software. Hoje, o nosso foco é botar IA para atender o cliente na ponta. Colocar funcionalidades, agentes de inteligência artificial, para trazer a experiência do cliente lá na ponta. Então, a gente tem várias coisas saindo já do forno que estão usando a IA para isso. Spoiler, hein? Não podemos contar ainda. Não podemos ainda. Mas tem várias coisas saindo que vão desde a área logada do investidor. A gente tem vários pontos no atendimento ao cliente que a IA vai conversar com você e vai dizer e vai te apoiar. Então, hoje o nosso foco é esse, é a IA para o cliente, né? Legal. Como é que a gente acelera o cliente lá na ponta com a IA. Então, a gente trabalhou a IA para dentro, acelerando os nossos processos, ganhos de 30% a 40% em código. E agora, então, produtividade, né, com redução de custo. E agora a gente está com esse foco de como é que a gente alavanca o negócio do cliente usando a IA. E a gente tem exemplos muito legais, inclusive em produção hoje já em muitos bancos e corretoras, e até na própria B3, de como esses agentes facilitam o dia a dia das pessoas. Demais. Né? Trazem produtividade, tanto da porta da empresa para dentro, daqueles processos invisíveis que o cliente às vezes nem sabe que existem. Né? Exato. Mas também da fronteira com o cliente, né? De como ele consome o produto, o serviço. Isso. E esses que estão para dentro, que o cliente não vê, ele sente, né? Que ele sente a demora, claro. Ele sente... Indiretamente também melhoram a experiência Exatamente. dele. Então você está... Né? A IA tem um super potencial. Né? E você acha que Samuel ou Elaine, não sei quem pode me dizer a respeito disso, talvez os dois, mudou a forma como a área de negócio e tecnologia tem evoluído nesse contexto? Essa conversa está mais fácil com a IA? Vocês estão conseguindo falar uma língua conjunta? Estão conseguindo dividir esses desafios com mais qualidade por conta dessas tecnologias? Sim. Na verdade, até um pouco antes, né, desde 2019, sendo mais preciso, né, foi quando a gente começou a trabalhar no conceito de Business Agility dentro da companhia. Que, na verdade, a gente monta estruturas em que todo mundo é voltado para um segmento, para um portfólio, para uma entrega. Né? Então, é a estrutura de tecnologia dedicada, é a estrutura de produtos dedicada, relacionamento com o cliente, infraestrutura, enfim, todas as disciplinas necessárias, né, para, de fato, a gente criar produtos para cada segmento. Então, de 2019 para cá, quando a gente criou esse conceito de Business Agility dentro da companhia, a gente sempre trabalha muito próximo. Né? Então, não existe a área de tecnologia ou a área de produtos. Então, é todo muito junto. Então, todas as definições de roadmap de produtos, definições de roadmap de tecnologia, uso massivo de IA, patrocínio, investimento de tempo, né, para hackathons, para inovação, tudo isso a gente faz muito em conjunto. Né? Então, todas as discussões, ela parte do princípio que tem agentes de produtos e agentes de tecnologia. Né? Então, está todo mundo no mesmo barco, no mesmo time. Exato. E a IA encanta, né? Eu acho que a IA está encantando todo mundo. Então,
essa proximidade com a chegada da IA, eu acho que deu ainda um outro gostinho, né? Uhum. Um gostinho de como é que a gente pensa diferente, porque é desafiador, né? Para quem faz um negócio há muito tempo, quem aprendeu a pensar de um jeito, a IA, ela quebra, ela disrupta a forma que a gente pensa, né? E eu acho que essa proximidade ajudou muito quando a gente está falando de utilização de IA e tudo mais. Sem dúvida. Muda o jeito de pensar o negócio, inclusive. Totalmente. Aliás, até os modelos de negócio podem ser alterados Exatamente. por conta disso. Exatamente. Muito bom. Caminhando para o nosso encerramento, eu queria pedir uma gentileza para vocês, para as pessoas que estão acompanhando o nosso videocast, nos ouvindo, nos assistindo. Fazendo uma reflexão, Elaine, primeiro para você. Com a sua trajetória de liderança em tecnologia, o que você considera que é mais essencial para manter times engajados e inovadores hoje em dia? Olha, eu acho que propósito. Um time que sabe o propósito do que ele está fazendo, por que ele está fazendo e o que aquilo vai trazer de benefício para ele, é difícil você não engajar o time com isso, né? Claro que a liderança tem que ser uma liderança próxima, tem que ser uma liderança que ouve, mas que dá a direção. Mas essa coisa do propósito, do objetivo, esse projeto mesmo que a gente está fazendo, o time está espetacular, o time está super... Olha, não sei nem o que falar desse time, de tão lindo que está sendo esse projeto, super engajado. Propósito, todo mundo sabe para quê, por quê, e o reconhecimento individual, né? Uhum. Então, se os líderes não tiverem de forma clara a forma de envolver o time, dando objetivo, feedbacks, eu acho que a coisa não engaja. Uhum. Então, para mim é isso. Propósito é a palavra do engajamento. Legal, bacana. Samuel, o que você trouxe da tua experiência das outras empresas por onde você passou antes de chegar na B3, que você acredita que te ajudaram a acelerar a transformação digital hoje lá na B3? Legal, Rodrigo. Pergunta de reflexão pessoal, né? Sim. Acho que aqui o que eu trago, não só de experiências passadas, mas o que eu também uso, né, no meu dia a dia. Primeiro, acho que eu poderia chamar aqui de uma tríade, e dentro dela, naturalmente, a gente posicionar o nosso cliente, né, porque, de fato, é importante a gente conhecer o nosso cliente e, conhecendo ele, entender as necessidades. Acho que o primeiro ponto que eu trago é a adaptabilidade, né? Adaptabilidade. Você estar, de fato, aqui aberto a entender que você precisa se adaptar de acordo, seja com a jornada do seu cliente, enfim, acho que é importante você conseguir ter uma visão sistêmica para você poder se adaptar. Acho que o segundo ponto é eficiência, né? Acho que pegando o gancho da Elaine de times, quando eu falo de eficiência, sem dúvida, o grande peso aqui por pessoas, né? O que a gente pode contribuir para que a gente tenha um time de alta performance, um time feliz, né? Um time bem engajado, com bastante propósito. Uhum. E o terceiro, qualidade, né? Enfim, então a gente se adaptar, a gente ter uma boa eficiência e a gente entender que a qualidade é essencial de tudo aquilo que a gente emprega, seja na forma de executar e até mesmo o resultado final na ponta para os nossos clientes. Eu acho que essas três características eu acho... Excelentes dicas. Tenho certeza que quem está nos escutando tirou lições importantes aí para os seus próprios projetos, para a sua própria carreira e para os desafios que enfrentam nas suas próprias empresas. Eu queria finalizar agradecendo a gentileza de vocês dois de terem dividido esse conhecimento com a gente aqui na BRQ, participando do BRQ Connect. Dizer que a porta está sempre aberta para a gente ter novas discussões como essa, e é um prazer recebê-lo sempre. Muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite, Rodrigo. Foi um prazer.